A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Alô, alô, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente dia, salve, salve, cá estamos novamente juntos, como fazemos sempre, direto da Avenida Paulista para o mundo, nas ondas da 95,7 FM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Lembrando que você pode também nos acompanhar no canal YouTube da Vibe Mundial FM, onde este programa, assim como todos os outros da programação, ficam gravados. Você pode curtir, comentar, compartilhar. Você pode também nos acompanhar através dos aplicativos Android e iOS da Vibe Mundial FM e o site da Vibe Mundial FM. Ou seja, não tem desculpas. Você tem acesso ao melhor conteúdo da rádio brasileira de diferentes maneiras. Mesmo que você não esteja em São Paulo, mesmo que você não esteja no Brasil, acho que você só não consegue acompanhar a Vibe Mundial se estiver em outro planeta. Aqui não tem jeito, não tem escapatória, você tem inúmeras ferramentas para conhecer-se melhor, conhecer novas terapias, conhecer novas filosofias, novas tradições espirituais, religiões, ciência, tudo aquilo que a gente tanto ama. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do Euri Benevuto na técnica e produção do Cássio Vilela. E hoje, trouxe aqui uma grande convidada, depois eu vou contar a minha experiência com ela. Na verdade, a gente já teve a oportunidade de jantar junto, sempre uma delícia, né? Bater papo, eu aprendo muito, eu sigo ela nas redes sociais. E aí depois, outro dia, eu precisei de umas magia. E aí ela me ajudou e a coisa funcionou maravilhosamente bem. Estou aqui com ela, que é aromaterapeuta e sacerdotisa da Wicca, a minha querida Alice Vasconcelos. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada, Ricardo. Que lindo. Um prazer estar aqui. Feliz. Eu que fico bastante feliz. E a Alice, ela tem uma empresa, uma consultoria que chama Aqua de Madora, não é isso? Isso. Aqua de Madora. Aromaterapia multipotencial Aqua de Madora. Vamos começar a falar, é claro que muita gente já sabe, mas às vezes as pessoas têm uma impressão equivocada. O que é aromaterapia? Aromaterapia é ciência, é uma arte e é muito estudo também, né? Porque é você aprender a como usar a parte mais química, mais importante das plantas, que vem nos óleos essenciais. Uhum. A aromaterapeuta, ela foi criada por um francês, que era um químico, e dos estudos dele, coincidentemente, ele tinha um laboratório de perfumaria da família, ele atuava lá, e com muitas pesquisas ele foi descobrindo o poder dos óleos essenciais que vem através de diversas partes das plantas, né? Alguns óleos essenciais são extraídos das cascas, outros das flores, do caule, da raiz. Cada parte da planta tem o seu óleo essencial. E os benefícios disso são incríveis, porque a aromaterapia ela pode ser usada, esses óleos essenciais podem ser usados de N formas, desde que de forma segura, né? Sempre indicado por um aromaterapeuta, não por pessoas que não têm esse preparo, esse conhecimento. E podem curar diversos aspectos da vida da gente, desde a saúde física, a emocional, que é a minha especialidade como psicoaromaterapeuta. No campo da veterinária, também pode ser estendida. Alguns veterinários já fazem uso nas suas clínicas com alguns óleos essenciais e os pets. Com doulas que acabam cuidando de parturientes para aliviar a dor, a tensão, a ansiedade. Ou seja, é uma gama de possibilidades de você aplicar uma terapia. No Brasil, ainda é algo que está, né, embora já tenha estudiosos há mais de 30 anos, as empresas de óleos essenciais brasileiras estão no mercado há basicamente esse tempo.
Mas ainda é uma coisa que tá crescendo muito agora, né? Está sendo divulgado, você já consegue encontrar pessoas, aromaterapeutas que atuam nessas diversas áreas, e também no SUS, como uma das práticas integrativas Que legal. que já é usada pelo SUS, e isso é motivo de grande orgulho. Deixa eu perguntar uma coisinha que eu sempre tive dúvida e você mencionou há pouco. Você diz, olha, é possível fazer óleos essenciais a partir do caule, das raízes, das folhas, das flores. Então, vamos imaginar uma planta qualquer. Você consegue fazer, em todas as plantas, óleos essenciais de diferentes partes ou cada planta tem que ser de uma parte específica? Cada planta de uma parte específica. E qual que é o critério? O critério é você saber onde está o óleo essencial. Ah, entendi. Por exemplo, as frutas cítricas, né? É o exemplo mais básico. Quando você descasca uma laranja ou um limão, espirra aquele suminho no olho que Sim, até sim, arde, é gente. verdade. Aquilo é o óleo essencial, que está na casca dos cítricos. Ah, tá na casca. Está na casca. Se você pega, por exemplo, uma raiz como a planta do vetiver, né? Que é amplamente usada na perfumaria tradicional. Os perfumes franceses, a maioria tem o vetiver. A raiz dessa planta, às vezes, atinge 6 metros de comprimento, Uou. de profundidade. E ali está repleto de óleo essencial. E o gengibre também está em toda a parte dele. E a lavanda, né? A famosa lavanda, que é o símbolo da aromaterapia, se você passa a mão pela flor dela mesmo, pela planta como um todo, você pode ver que seu dedo fica oleoso. Entendi. E toda planta tem óleo? A maioria delas. Eu não diria que todas, mas a maioria tem. E agora... Agora, o uso terapêutico, né, o uso, o químico dela, existe uma gama muito grande de plantas que tem essa utilização terapêutica. E agora, outra pergunta. É claro que eu, enquanto cientista da religião, eu entendo que tem coisas simbólicas, mas eu sei que tem coisas efetivamente reais, né? Então, a aromaterapia é daquelas coisas reais, porque cada cheiro, efetivamente, assim como as cores, podem despertar emoções, né? Então, a gente tem cheiros que causam uma certa irritabilidade, né? Eu acho que eu vejo muito isso nos perfumes. A pessoa fala, aromaterapia, será que funciona? Eu falei, basicamente, se coloca um perfume, um tipo de perfume que parece que te tranquiliza, né? Outros perfumes, eles te deixam excitado, te deixam ansiosos, né? Eu acredito que isso também seja a base da perfumaria, né? Quando você coloca aquele perfume de dia, aquele perfume à noite, aquele perfume que você pode seduzir as pessoas ou não. Mas também tem essa história que eu já ouvi falar também de frequências, que da mesma maneira que as cores, os cheiros têm frequência. Como é que funciona? Qual é de que maneira que a gente pode entender a eficácia da aromaterapia? Você falou em frequência, né? Uma coisa até que é muito legal da gente falar sobre isso. Porque, assim como um remédio que você faz uso contínuo, porque é químico, pode ser que daqui a um tempo ele vai perder a eficácia ou vai ficar... o corpo acaba viciando com esse efeito, ele deixa de ter o efeito desejado, a terapêutica não funciona tanto. Com os óleos essenciais é a mesma coisa. Você não pode se submeter ao uso indiscriminado de um óleo essencial por um período indiscriminado também, porque ele vai perder o efeito e pode, inclusive, dar efeitos colaterais. E é o que a gente chama de janela terapêutica, de você usar por um período específico, de uma forma específica, voltando a dizer, sempre indicado por um aromaterapeuta, nunca por um curioso ou por conta própria, porque você pode não ter o efeito desejado e, muito pelo contrário, causar malefícios à sua saúde. Porque é química, né? A gente não são cheirinhos. As pessoas precisam entender que existe um risco muito grande no uso indiscriminado dos óleos essenciais. Não é ir numa loja e comprar óleo essencial para colocar no aromatizador doméstico. Você pode ter pet em casa, isso pode causar uma intoxicação, uma irritação na pele do seu animal. Isso pode acabar comprometendo a sua parte emocional também. Porque os óleos têm funções, né? Assim como o que eu trabalho dentro da perfumaria, são perfumes funcionais. São perfumes terapêuticos ou
mágicos também, né? São 2 linhas distintas no meu trabalho, 2 frentes, e que tem um propósito. Você pode chamar de perfume terapêutico, de perfume funcional, de perfume natural, de perfume botânico, do que quiser. Mas ele não é apenas um perfume para usar cotidianamente sem considerar o aspecto químico, né? Ele é um tratamento, de fato. Por quê? Quando alguém, por exemplo, tem ansiedade, não consegue dormir, então existem óleos essenciais que atuam nesse campo emocional, que propiciam que a pessoa durma melhor, que a pessoa se tranquilize mais, que controle. Não vai sanar a síndrome de ansiedade generalizada, por exemplo, mas vai ajudar a controlar os excessos de sintomas, aquele desconforto, vai ajudar a equilibrar a pessoa. Você mencionou, e eu tenho sempre muito essa preocupação, isso eu digo até para os ouvintes da Vibe Mundial, porque às vezes as pessoas querem ser autodidatas e aí elas acabam pegando informação de um lado, do outro, junta, vira uma confusão e você precisa ter uma formação sólida para poder trabalhar com algum tipo de ferramenta terapêutica. Então, você trouxe aqui, eu achei bastante importante ressaltar, que não adianta você ler na revista que vou usar óleo essencial X para resolver, porque isso pode ter uma contraindicação, como tudo na vida. E eu tenho a impressão, se me corrija, por favor, que às vezes você tem diferentes óleos essenciais que têm a mesma função. E aí, talvez seja porque você, enquanto terapeuta, você consiga entender que dentro dessa gama de diferenças, aquele não funciona para você, mas aquele outro cumpre uma função de diminuir a sua ansiedade por N razões. É assim que funciona? Exatamente. E esse exemplo, a ansiedade, ele é o que mais ilustra esse assunto. Porque a ansiedade, ela pode ter N causas. Entendi. E são muitos óleos que combatem a ansiedade. Então, você precisa primeiro passar pelo terapeuta, pelo psicoaromaterapeuta, para ele entender qual a origem da sua ansiedade e qual óleo essencial que vai ser mais adequado para combater esses sintomas que são desagradáveis. Então, não adianta você exatamente usar esse manual pronto que está ou numa loja, ou que está no Instagram de alguém, que está na página de alguém, porque não vai ter eficácia. Cabe a um profissional qualificado fazer essa escuta, né? A pessoa tem que trazer quais são as origens, o que está causando essa síndrome de ansiedade, como ela se manifesta, porque muita gente acha que tem ansiedade e que a ansiedade é aquela sensação de pressa, eu fico sempre no futuro, eu nunca estou no presente. Isso não é, isso é diferente de uma síndrome de ansiedade generalizada, da TAG, que tem sintomas muito mais graves, elevação da pressão arterial, a sensação de morte, a hiperventilação, são desconfortos que às vezes levam a pessoa ao pronto-socorro. Né? Eu já vi inúmeras pessoas, eu mesma já tive essas sensações. Então, precisa ter um acompanhamento correto para não fazer bobagem, inclusive piorar, né, essas sensações. Essa aromaterapia significa o quê? Você encontra o paciente, o cliente uma vez, aí você conversa, aí você faz uma prescrição, e aí tem um acompanhamento. Como é que funciona isso? Tem uma anamnese, né, no primeiro encontro, como qualquer terapia, se escuta, é feita a anamnese, porque, inclusive, você tem que saber, antes de prescrever, de indicar os óleos essenciais, a parte física dele, né? Ele tem hipertensão, quais são as medicações que ele faz uso? Porque hoje muita gente tem TDAH, muita gente está em algum... Tem alguma coisa que leva a tomar medicações fortíssimas, controladas. Hoje os jovens estão lotando as clínicas psiquiátricas, né? Fazendo uso de remédio controlado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Qual é a medicação que se toma? E para não ter o quê? Interação medicamentosa, para a química do óleo essencial acabar não interagindo com a química da medicação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, fazer essa anamnese bem detalhada. E aí você abre
para o interagente, não é paciente, não é cliente, é um interagente, porque na aromaterapeuta a gente acredita que o tratamento ele é feito dos dois lados, tanto do lado de quem está trazendo a queixa, quanto do aromaterapeuta. E ele vai dizer, é o momento dele dizer o que ele precisa, o que ele busca no aromaterapeuta, o que ele quer melhorar, né? Tanto no campo emocional ou os outros, nas outras frentes de aromaterapia. E aí a gente escuta e cria um protocolo de atendimento específico para o caso dele. Ensina a usar. No meu caso, eu já encaminho todos os óleos diluídos, porque óleo essencial não pode ser usado puro na pele, de jeito nenhum, só com um óleo vegetal que a gente chama de carreador. E é outra coisa que poucas pessoas sabem. Porque eu vejo as pessoas vão nessas feiras, compram e já taca o óleo dentro da pele. Não pode. Isso é um erro, porque tem óleos que causam, inclusive, irritação na pele, né? E tem que ser diluído. Então, tem uma diluição XYZ, para cada caso é um tipo de diluição, para protegê-lo de maiores riscos. E agora, também uma curiosidade que eu falei justamente dos perfumes. Parece que tem perfume que não cai bem na gente, não é nem só a mistura com pele, né? Mas parece que aqueles perfumes... É que em roupa, tem uma engraçado, né? Parece que a gente automaticamente sabe que tem uma roupa que não... Você bota, de repente, naquele dia, ela não... Você, né, quer arrancar. Com perfumes também, porque talvez o perfume, ele tem o princípio, né, de aromaterapia, tem cheiros que podem induzir a gente a humores diferentes. Isso pode estar ligado, tem duas coisas, duas frentes para a gente pensar nisso. Mas uma delas é a memória olfativa. Certo. O que a gente carrega naquele perfume, né? Você não gosta de um perfume específico, talvez porque em algum momento da tua vida aconteceu algo que não caiu bem. Ou você aliar aquele cheiro a uma pessoa que usava sempre aquele perfume. E o contrário também se dá. Você ter um prazer quando você sente um determinado perfume e lembra com carinho, com amor, de uma pessoa que foi muito importante para você. E na aromaterapia, isso eu estou falando com a perfumaria no geral. Na aromaterapia, eu costumo notar que quando o interagente não gosta muito de um aroma que é dado a ele para usar, é porque é o que ele mais precisa. Ah, é? É o que ele mais rejeita, é o que ele mais tem necessidade. E isso acontecia muito comigo também. Quando usava lavanda para ansiedade, eu tinha enjoo, dor de cabeça. E isso acontece com muitos interagentes que eu vejo em clínica. Porque é o que ele mais precisa e é o que ele mais está rejeitando a cura. Eu perguntei isso porque queria emendar já no outro assunto. Nós vamos falar sobre... Você disse que você trabalha com aromaterapia no sentido psíquico, né, de emocional, mas também tem um sentido mágico. E depois eu vou contar aqui para as pessoas, mas muito rapidamente eu precisava fechar um negócio. Eu encontrei a Alice por uma outra circunstância e aí eu vi um frasquinho muito bonitinho que ela faz com bastante capricho. E aí eu falei, dá para usar isso aqui para prosperidade? Ela me ensinou uma receita e funcionou em 3 dias o negócio. Mas queria entender o seguinte, esses frascos que você cria, no caso, é o quê? Um perfume de prosperidade? Um aroma? É um perfume mágico. Perfume mágico. Ok, vamos lá. Então, primeiro, independentemente do aspecto mágico que a gente vai tratar daqui a pouquinho, você como sacerdotisa da Wicca, dá para criar perfumes... O aromaterapeuta é um perfumista no sentido que eu posso usar um perfume que me ajude diariamente a usar, a ter algum estado de humor ou que funcione melhor para mim? Diariamente por um período pré-determinado, certo. Né? Como a gente falou que tem que ter a tal janela terapêutica, Entendi. Porque senão o efeito é quebrado. Se perde, Mas tem perfumes, dependendo, cada caso é um caso. Né? Se você quer, por exemplo... um perfume de prosperidade, como você citou. Ele pode ser usado em encantamentos, em momentos específicos, quando você está voltado para essa questão da sua vida.
Quando você já realizou, você não tem mais interesse nisso, o uso pode ser suspenso. Entendi. Assim como uma pessoa... Eu vou falar das coisas mais comuns, né? Tá. Que são mais recorrentes. Pessoas com baixa autoestima, Uhum. que precisam de uma fragrância que acabe levantando o seu astral, que a pessoa passe a se olhar com bons olhos. Ainda mais no momento que eu tenho observado, a gente está vivendo muito a síndrome do impostor. Uhum. As pessoas chegam até mim repletas disso e nem se dão conta. Por causa da competitividade, as pessoas são extremamente inseguras nas suas áreas de trabalho, sempre se comparando com outros e não se achando suficientes para brilhar, para ter sucesso e para desempenhar um papel específico no trabalho. Isso está sendo muito comum. É uma pena, mas é a concorrência, é sempre um se comparando com o outro e achando que não é capaz o suficiente. Você vê pessoas, às vezes, que têm uma aparência ótima, que você fala, nossa, ela é super competente, ela é maravilhosa, e que quando chega na intimidade, né, no bate-papo da consulta, da escuta, acaba mostrando que não se sente capaz. Então, a aromaterapia entra com isso, eu posso juntar essas duas frentes, tanto a terapêutica, que eu vou levar em conta a química desses óleos, como a parte mágica, que é criar algo que fique entre essas duas esferas, que vai ajudá-la a olhar para ela do ponto de vista das suas capacidades. Eu vou usar óleos essenciais que tragam mais segurança, mais poder pessoal, que sejam voltados para raízes, para a terra, ou seja, para dar uma base estrutural nas emoções dela, que é isso que ela precisa, se sentir segura, se sentir capaz para desempenhar suas funções dentro da concorrência e parar de se comparar com os outros. Tá certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Bom, você falou aqui de prosperidade, você falou de autoestima. Que outras fragrâncias você tem? O que sai bastante lá na sua consultoria? A busca do amor, né? Ah, é? O amor, a sexualidade, o magnetismo pessoal, que é quando outras pessoas se sentem envaidecidas, mas que querem aumentar um pouco a sua dinâmica de como ela vai ser vista pela chefia, pelos líderes, pela equipe de trabalho. Outra coisa que procuram muito é sobre foco, né? Pessoas que não necessariamente têm o TDAH, mas que perdem um pouco o foco em algo que... Principalmente no momento de fechar sei lá, tese de doutorado, a pessoa precisa se concentrar. Muito. Tese de doutorado. Concurso público, precisa estudar. Exatamente. Pessoas que precisam trabalhar muito com criatividade. Também tem um perfume que é com algo mais voltado para o elemento ar, que é o elemento da criatividade, da comunicação. Pessoas que trabalham com marketing. Então, cada área, cada campo tem uma fragrância específica que pode ser usada. E você pode fazer vela aromática também? Faço as velas aromáticas, as velas de areia. E no momento que você acende, elas vão exalar essa fragrância que também combina com o perfume, que são basicamente os mesmos óleos. Então, efetivamente, se eu quiser, por exemplo, um momento de concentração, eu acendo aquela vela e durante aquele momento... facilita. Isso, um momento de meditação, de relaxamento, de encontrar um cantinho em casa, de ligar o seu... acender um incenso. Entendi. E ter um momento de introspecção com a ajuda dos óleos essenciais. Tem óleos ou fragrâncias, por exemplo, que ampliam a sua sensibilidade psíquica, suas habilidades psíquicas? Muito, tem sim. A mirra é uma delas. O lang-lang também tem essa capacidade, embora o lang-lang ele esteja fadado no mercado de aromaterapia a ser algo que traz mais coragem, mais tesão, mais vigor sexual, mas não só isso, né? Ele também tem essa capacidade de introspecção. A mirra, que é bastante sagrada, o olíbano. Tem uma infinidade de óleos essenciais que podem trazer essas capacidades mais de
introspecção psíquica. Você sabe que nas religiões de matriz africana, a gente queria fazer pesquisa sobre isso, que eles dizem que essa força que eles chamam de Exu, etc., que é uma força de sexualidade, ela está muito ligada ao instinto. E, portanto, ela seria uma coisa meio intuitiva, meio animal, no sentido de o seu faro funcionar. Não faro olfato, né? Mas assim, parece que é uma coisa instintiva você sacar alguma coisa que está para acontecer. Estamos terminando, mas eu queria, Alice, que você desse todos os seus contatos para quem quiser comprar os perfumes, fazer os tratamentos com você. Como é que faz? Eu atendo na loja Old Religion, que fica no Museu de Magia e Bruxaria, na rua Fabrício Vanpré, na Ana Rosa. Qual o número? 259. 259, vamos ver aqui. Enquanto isso, vai deixando o seu WhatsApp. O meu WhatsApp é o 11 99284 5588 e o meu Instagram é o Aquadimadora, ACQUADI Madora. Repete então o WhatsApp e o Instagram. O meu WhatsApp é o 11 99284 5588. E a loja Old Religion fica na rua Doutor Fabrício Vanpré, 259, do lado, quer dizer, 100 metros, 200, não, um pouquinho mais, uns 200, 300 metros da estação Ana Rosa de metrô. Alice, foi um enorme prazer ter você aqui, volte sempre. E olha, gente, eu sou testemunha, o negócio funciona. Nos vemos Obrigada, amanhã, Ricardo. às 9 horas. Até um grande abraço.